afasta de mim este cálice. Esta é uma expressão que o Senhor Jesus Cristo a utilizou no momento em que estava orando no monte do Getsemane, ou Monte das Oliveiras, quando ele foi com seus discípulos a fim de fazer essa importante oração, falar com o Pai, né? Então a Bíblia nos relata aqui em Mateus capítulo 26, versículo 39, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e Lucas, capítulo 22. São esses 3 lugares, né? Em João 18, somente fala que ele foi orar com os discípulos e não relata essa oração, mas relata o momento que ele foi preso, né? Na traição de Judas. Bom, então o Senhor Jesus Cristo, ele chamou seus discípulos e convidou eles para essa oração. Mas eles não aguentaram essa barra, né? O momento parecia que estava um peso muito grande, né? Lógico que estava, não apenas parecia, mas certamente estava um peso muito grande dos pecados de toda a humanidade sobre o Senhor Jesus Cristo, como está descrito lá em Isaías capítulo 53. Levou sobre si os pecados de todos, as enfermidades de todos, né? As mazelas de todos, né, estava sobre ele. Então estava para acontecer algo terrível, que era o derramamento do cálice da ira de Deus sobre os pecados da humanidade que estavam colocados nos ombros do Senhor Jesus Cristo. É um mistério maravilhoso que a gente entende pela fé, né? Precisamos ter fé para isso aí. Então Jesus vai e ele ora 3 vezes, sempre falando assim, como está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, quando ele diz assim, Abba, que é uma palavra tão linda, né? Parece uma coisa assim de uma ternura tão grande, de Jesus falando Abba, que significa papaizinho, papaizinho, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus ele ora 3 vezes. Ele vai a primeira vez, vai a segunda vez, vai a terceira vez. E o Evangelho de Lucas fala que chegou ao ponto em que Jesus ele suava grandes gotas de sangue. Grandes gotas de sangue. Que essas gotas de sangue, que é o suor do Senhor Jesus Cristo, né, foi uma coisa assim tão pesada, né? Foi uma pressão. Ele estava no Monte das Oliveiras, era como uma oliveira passando pela prensa para poder ser extraído dessa oliveira o azeite. Então Jesus passou também por essa prensa do cálice da ira de Deus. Uma pressão enorme por causa dos pecados de todos nós, de toda a humanidade, em cima dele. Era o preço do sangue de Deus, né? Deus pesando sobre o próprio Filho de Deus, né? Essa ira terrível, né? Que só aquilo ali é que poderia aplacar a ira de Deus, a morte do seu próprio Filho. É uma coisa que às vezes ultrapassa a nossa capacidade de absorver, de assimilar, porque é uma verdade muito forte, né? A gente precisaria bastante tempo aqui para estar teologicamente explicando, mas eu estou querendo resumir aqui nessa breve devocional. Falar sobre a entrega do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala, não se faça a minha vontade, contudo não seja feita a minha vontade, não seja do jeito que eu quero, mas do jeito que tu queres. E ao falar, afasta de mim este cálice, ainda que ele tivesse querendo se livrar daquele cálice, né? E falando assim, passa de mim, passa para outro, para quem poderia passar? Quem é que poderia substituir Jesus? Será que tem algum santo, alguma pessoa especial
que poderia substituir o Senhor Jesus Cristo, fazer aquilo que ele fez? Então é isso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que pensar e refletir. E com muita gratidão, né, louvar a Deus por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. É algo tão maravilhoso, tão grande, né, que a gente não tem como expressar as palavras de gratidão. Então, no Evangelho de João 12, 27, está escrito assim: agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Então ele sabia perfeitamente, né, da sua missão, e ele estava exatamente querendo cumprir a sua missão. Agora eu quero finalizar dizendo o seguinte: o que realmente causava temor no Senhor Jesus Cristo, se a gente pode aplicar essa palavra, né, para ele, né, usando assim a antropomorfia, o temor que ele poderia ter era da separação, da ira de Deus pesando sobre ele e de um momento em que ele ficaria separado de Deus, porque só assim poderia se cumprir exatamente essa ira do Senhor Jesus Cristo sobre o seu Filho, né, fazendo com que o seu sangue fosse o pagamento